a gente vai gravar agora a segunda parte da última habilidade de comunicação que a gente está ensinando, que é negociação. E é importante a gente explicar, né, amor, que a gente ensinou primeiro empatia, né, depois validez, depois autoexpressão, e agora o último vídeo da série é negociação. Esse vídeo é um pouco longo, então a gente dividiu em duas partes. A primeira parte vocês podem encontrar no YouTube, ou então também no meu website, claudiotherapy.com. E então essa agora é a segunda parte. E o problema que a gente está resolvendo é um tempo em família. Só para explicar, né, amor, para eles entenderem um pouquinho, a Ivone reclamou que eu tô trabalhando muito e chegando tarde em casa e dando muitos seminários no fim de semana, e acaba que a gente está se desconectando como família, né? Sim. E você não está se sentindo tão especial, a primeira pessoa na minha vida, né, importante, e também está se sentindo desconectada, né? Então, agora a gente vai negociar e a gente vai chegar a um acordo do que a gente vai fazer para a gente se conectar. Bem, então, a primeira coisa que a gente faz, vejam bem que é importante a gente escrever essas coisas, porque o que a gente resolve, a gente coloca no papel, fica assim, mais palpável. Você depois pode ler e pode ver no que você decidiu, né? Quando você só conversa, às vezes tem um perigo de ficar muito vago e acabar não dando em nada. Então, e também quando você escreve, você faz com que outra pessoa se sinta importante. Ok, então, eu queria perguntar para você qual é a sua necessidade, o que é importante para você em termos de a gente ter esse tempo em família. É a conexão que a gente vai ter, né? Muito mais. Vamos ficar bem conectados em família mesmo. Essa a importância mesmo. Ok. Então, eu creio que, assim, como a gente está agora, não existe tanto aquele senso de família, né? Quer dizer, eu estou separado, cada um para um lado, né? Então a gente ia sentir mais assim, ligado e sentindo assim que a gente pertence um ao outro, né? Sim. Ok. Agora, a minha necessidade, eu quero dizer para você, é bem interessante que a minha necessidade é a mesma sua. A minha necessidade é também de me sentir conectado em família. E tem mais uma coisa, eu acho que isso ia me ajudar a relaxar mais, porque eu sou uma pessoa assim, ansiosa, estressada, como você sabe, né? E se eu tiver esse tempo em família, eu vou me sentir mais relaxada. Então, eu vou escrever aqui a sua necessidade, a minha, ok? Então, a sua necessidade é de se sentir conectada, né? Sim. Que a gente está conectado em família. A minha necessidade também é conectada em família e também de me sentir mais relaxada. Ok. Agora, vamos para as possíveis soluções. Vejam que, nesse ponto agora, se a Ivone dá alguma solução que eu não concordo com ela, eu não vou discordar. Nesse momento a gente não discorda. Nesse momento a gente só escreve todas as soluções possíveis e a gente pode dar quantas soluções a gente quiser. A gente não vai dar agora muitas, né? Porque senão ia demorar muito, né? Então, e a mesma coisa, se eu dou alguma solução que ela discorda, ela não vai falar agora, só depois, né? Quando a gente faz uma triagem, né? E a gente escolhe as melhores soluções. Mas ok, então, querida, quais são assim, soluções que você teria? Uma das soluções seria assim, estipular 2 fins de semana para o trabalho e 2 fins de semana para a família, né? Seria viável. Ok.
Então, se eu entendi bem, você gostaria assim que eu não fizesse seminários todos os fins de semana, né? Você gostaria assim que fosse 2 somente. Sim. E que outros 2 fins de semana a gente fizesse alguma atividade, alguma coisa em família. Sim. Né? Ok. Vejam que eu estou usando, ao mesmo tempo que a gente está conversando sobre isso, estou usando também a técnica, a primeira de todas, que é a empatia. Quando ela fala alguma coisa, eu repito o que a Ivone fala, né? Então isso faz com que você sinta que eu estou escutando você e dando importância ao que você está falando, além de eu escrever também, né? Bem, agora eu vou dar as minhas soluções, e eu acho, amor, que na verdade eu gostei dessas ideias. Eu queria somente trabalhar um pouco mais elas, que os 2 seminários que eu desse, 2 fins de semana, que fosse só no sábado, porque eu queria sugerir que domingo fosse o dia da família, e que sempre domingo a gente não fizesse nada, que a gente simplesmente passasse tempo em família. E outra coisa seria de que nesses 2 fins de semana que eu der o seminário, seria que você e as crianças me ajudassem e a gente estivesse junto. Tá ótimo. Ok. Então vejam que a gente acabou de dar as possíveis soluções. Agora a gente então vai decidir quais as soluções, e como a gente está fazendo esse método mais rápido para não demorar muito, praticamente a gente está em acordo com tudo, né? E o que a gente agora vai terminar, a gente vai fazer um plano. Então a última coisa é o plano, e nesse plano tem 3 coisas: quem, o que e quando. Então, para vocês entenderem como que a gente faz, por exemplo, no quem, eu queria dar uma sugestão, meu amor, de que uma vez que você falou de que a gente tivesse 2 fins de semana que fosse só para a família, e a gente poderia então viajar, ou fazer passeio, eu gostaria o que você acha se você se sentasse com as crianças, ou a gente sentasse todos nós com as crianças, e ouvisse o pensamento delas, o que elas gostariam de fazer nesses fins de semana, e a gente então faz uma outra negociação ouvindo elas, né? E o que você acha dessa ideia? A ideia é muito boa, eles vão se sentir assim importantes, né? Como se a gente estivesse valorizando também o sentimento deles, né? Ok. Então, seria a primeira coisa aqui no quem seria toda a família, né? O que seria que a gente iria decidir juntos em família o que a gente faria nesses 2 fins de semana, e também possivelmente nos domingos, né? Nos domingos, que mesmo que tiver o seminário, o que a gente vai fazer? A gente decide em família. Então seria atividade, lugares, né? Que a gente vai fazer. E quando seria os dois fins de semana que a gente for viajar, ou que a gente tiver um tempo em família, e os outros seriam os domingos, né? Quando Sim. a gente for dar o seminário. Agora, o que você acha se, com relação ao seminário, como eu recebo muito convite das igrejas, então eu digo para você os convites que eu recebi, as igrejas que me convidaram, e a gente decide junto aonde, em que igrejas a gente vai dar esses seminários. Você acha que seria uma boa ideia? Sim, uma boa ideia. Ok. Uma ótima ideia. Bem, então vocês viram, essa foi realmente uma negociação resumida, porque essas negociações, elas podem levar até, assim, 2 reuniões, cada uma delas
de 1 hora. Imagina que nesse caso a gente teria uma outra reunião ainda em família, né? E nessa reunião as crianças iam dar as sugestões deles, né? Então, vê que é uma coisa que leva tempo, mas vocês já tiveram uma ideia mais ou menos, né, de como fazer isso, e a gente deseja o melhor para vocês, que vocês possam ter assim uma boa comunicação, uma família bem unida e uma comunicação positiva, né? Sim. Então, bem positivo. isso. Bem, então, gente, boa sorte para vocês, ok? E até mais.